Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um Publicast. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Para quem não sabe, esse cara que está comigo aqui hoje, simplesmente é o cara que fez o logo do Publicast, né? Na época, eh eh, sem custo nenhum, eu falei: "Poxa, cara, eu preciso de um logo, né, vamos lá, é assim, assim, assim", ele já montou ali, já mandou, a gente aprovou e daquela verde virou uma branca, a gente usa até hoje, e isso já se passou. A gente começou o primeiro episódio desse Publicast, mais ou menos outubro, novembro de 2018. Então olha só quanto tempo. Mas hoje a gente está aqui para falar de outros assuntos, não do logo que ele desenvolveu para a gente vai falar desse novo livro dele, é o Alex Soares. Seja bem-vindo. Valeu, Marcel, obrigado. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Já vim algumas vezes aqui no Publicast, agora voltando aí nesse novo formato. Bem legal estar aqui com vocês de novo. A gente estava comentando, né, que você já gravou um episódio com a gente, eu não sei qual é agora, né, Ah, também não lembro. acabei não olhando ali qual que era, mas depois a gente pode colocar na descrição, deixar nos comentários, para o pessoal ver essa diferença, né, de como estava antes, como está agora. A principal diferença do que estava antes do que tá agora é que a gente não tinha, a gente só tinha o áudio, né, a gente não tinha o vídeo, a gente não tem essa gravação. Então assim, né, nada melhor do que a gente vir nos tempos modernos, Sim. pós-pandemia, né, né, daquela época pra cá, quanta coisa aconteceu, né, Alex? Nossa, Então, muita o coisa. pessoal conhecer um pouquinho de você, conta mais aí, o que que você é, você é formado no quê? Cara, eu já trabalhei com tudo qualquer tipo de design, menos design de sobrancelha. Mas eu venho da ciência da computação, uma coisa que eu sempre gostei, né? Teve ali o boom da tecnologia, da informática nos anos 2000, e aí começa a entregar a minha idade agora. E aí eu fui fazer ciência da computação, né, até cheguei a trabalhar um pouquinho ali com Visual Basic, com Delphi, na época que o computador era meio manivela ainda, meio amarelado. Lembro E bem. então, e aí só que eu sempre gostei de desenhar, né, meu pai é artista plástico também, sempre tive essa referência em casa, e sempre levava um caderninho pra fazer Sim, ilustrações, pra desenhar, né, depois a gente que fiz aula com o Marcel também, foi professor meu aí, ele lembra que eu ficava desenhando e tal. direto, é verdade. E aí, nisso eu fui procurar profissões também que tinham a ver com desenho, e aí eu ouvia já podcast na época, e eu vi o B9. O B9 ainda falava muito ainda sobre a publicidade, o mercado publicitário, né, e ele mencionou ali os cursos de design nos primeiros episódios do B9, né, para o pessoal que queria ir trabalhar em agência, diretor de arte e tal. E aí eu procurei aqui em Ribeirão, achei uma escola, e aí nessa escola eu fiz, um tecnólogo de design, né, isso depois que eu terminei ciência da computação, eu estava no terceiro ano de ciência da computação quando tudo isso aconteceu, essa migração de ideias, digamos assim. Sim. Eu terminei ciência da computação, uma semana literalmente depois migrei ali pro design. Fiquei fascinado por tudo aquilo, né, desde Gestalt, tipografia e já algumas matérias relacionadas ao com que eu trabalho hoje, né. Então, design thinking, arquitetura da informação, nem tinha o X ainda na época, falava sobre arquitetura da informação. E aí eu fiquei mais apaixonado ainda por isso. Foi acontecendo de eu ir trocando de trabalho também, já ir migrando também na parte de desenvolvimento para design, e fui trabalhar com design dentro de uma startup. E aí lá a gente tinha um produto que era uma plataforma de e-commerce, e eu via que tinha muita gente falando já de UX e de UI. E aí eu falei: "Poxa, que legal, eu preciso me aprofundar nisso". E aí eu fui muito para São Paulo, muito, 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 fazer os cursos do Edu, da Mergo, um abraço pro Edu, Edu gente boíssima. Bacana. E a gente fala que a grande maioria das pessoas que trabalham com design de experiência, acaba sendo filho do Edu, direta ou indiretamente. E aí eu fui fazer os cursos com ele, comecei a aprender ali muito sobre a teoria e trazia para aplicar na prática. E aqui em Ribeirão tinha muito pouco mercado ainda, né, a gente tá falando aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tinha muito pouco, mercado focado ainda em UX e UI, a gente estava se descobrindo ainda. E aí a gente foi aprendendo, foi vendo o que que dava certo, o que que não dava, o que que dava para adaptar, né, então trazia muitos fundamentos e adaptava aqui. E isso foi abrindo um leque de eu começar a me especializar, e aí foi crescendo também na senioridade, comecei lá como júnior, depois fui aí indo pra pleno, pra sênior, e aí eu recebi uma oportunidade de começar um departamento de UX dentro de uma empresa,
né, que é a antiga Com5, que trabalhava com tecnologia para supermercadistas já fazia 30 anos e eu era a primeira pessoa designer ali a começar tudo isso, então uma página em branco. Isso é legal também, né, que, abre bastante oportunidades, um leque de oportunidades. Só que assim, logo que eu entrei na Com5, a TOTOS veio e adquiriu. Então eu tive pouco tempo de Com5, tem muito mais tempo de TOTOS. Isso também foi bom, porque a TOTOS já tinha uma cultura de design, então dava muito para trocar Hum, figurinhas com pessoas, designers espalhados pelo Brasil todo, né. Na época, quando eu entrei, tinha umas 100 pessoas designers espalhadas pelo Brasil todo. E aí tinha essa oportunidade de fazer essas trocas, mas eu ainda era a pessoa designer ali dentro, né. E até então essa parte de UI e UX, era muito focado na criação de interfaces, né. Essa parte ainda de pesquisa, de facilitação, era algo que a gente estava descobrindo como aplicar, até porque as nossas referências eram muito, as referências internacionais, e a gente uhum, estava achando o nosso caminho aqui. E aí, uma coisa que eu achei que era interessante pra gente começar esse trabalho lá, junto com o pessoal da TOTS/Com5, era colocar a mão na massa mesmo. E isso foi uma oportunidade que eu percebi por conta de ser um começo ali, não ter tido ninguém fazendo esse tipo de trabalho. Talvez se tivesse já uma pessoa, desenhando interfaces ali, sem pesquisa, sem ideação, simplesmente fazendo o visual, né, talvez eu não teria essa abertura como eu tive fazendo esse trabalho. E eu uhum, acreditava muito que, executar esse trabalho colocando a mão na massa era muito melhor do que eu começar a colocar um monte de slides falando que design é legal, que é legal colocar post-it na parede, né. E a gente apostou muito nessa questão da mão na massa, então eu fiz muito workshop de experimentação, né. A gente já rodou alguns por aí, né, em algumas instituições, e aí a ideia é que as pessoas passassem por um processo, né, mesmo que fosse um processo simplista, mas que as pessoas conseguissem, passar por um processo de pesquisa, de ideação e prototipagem, né, que traz ali como referência os pilares do próprio design thinking, que fala sobre, empatia, né, que tem toda a parte de pesquisa, a parte de colaboração, né, que a gente fazer a ideação e a parte de experimentação com a parte de protótipo. E aí a gente fez essas experimentações. Dessas experimentações, a gente viu que tinha algumas pessoas de negócio que ficaram muito interessadas em rodar projetos com design, né. Até mandar um abraço para PO Ligia aí, que é uma PO que foi parceiraça no início ali com a gente. E aí a gente começou a rodar projetos, esses projetos viraram cases, e aí desses cases a gente começa a expandir. E aí foi quando a gente começou a formar um time. Aí eu fiz essa transição de uma pessoa sênior em design de experiência para, né, ajudar a liderar tecnicamente ali um time de pessoas designers. E hoje é o que eu faço, né? Eu atuo ali como uma parte de liderança, para essas pessoas designers que atuam nos produtos focados em varejo supermercadista lá na TOTS. E aí, cara, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é me aprofundar mais nos estudos também, né? Então, na época que eu estava no e-commerce, né, eu vim aqui fazer a pós aqui na Estácio sobre comunicação e marketing, que me ajudou muito na época, né. Hoje eu não atuo tanto com isso, mas ainda me ajuda a fazer outras coisas no meu dia a dia, em outras atividades, né, que não seja a minha atividade principal lá. Ah, e aí depois eu fui fazer uma pós sobre neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, e deu origem ao livro, né. Então, essa história é legal contar também. Eu fui num evento em 2018 em Santa Rita do Sapucaí, que chama Hacktown. Esse evento é um evento que eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de ir, vai, porque ele abrange, uma diversidade de assuntos e temas que dá pra gente trazer muitos insights, não só em questões relacionadas à tecnologia, a design, mas mercado da música, gastronomia, uhum, meditação. Então é um evento bem diverso, ele lembra muito o SXSW, é tá. na mesma pegada ali. Então a cidade é realmente hackeada, o evento acontece em um monte de lugar dentro da cidade, nas escolas, na Inatel, que é a faculdade de lá também, que é famosa lá, né, e ela também ajuda a organizar o evento. E aí eu fui palestrar nesse evento, e aí eu tive a oportunidade de depois de fazer minha palestra, curtir mesmo, né, fazer ali o meu tour pelo Hacktown, e eu assisti uma palestra sobre neurociências lá. Isso me chamou muito a atenção, porque eu sabia que era neurociência, mas eu não tinha uma profundidade sobre aquele assunto, e a palestra era muito sobre a aplicação de estudos da neurociência no nosso dia a dia.
E aí eu fiquei deslumbrado com aquilo, fui pesquisar mais sobre o assunto, encontrei o livro da Carla Tipo, que é uma neurocientista fantástica brasileira, que ela traz ali o tema das neurociências, de uma maneira mais simples de da gente entender, com uma Uhum. didática muito legal. Então já fica a dica para quem quiser entender um pouco mais de neurociência, começar pelo livro da Carla Tipo também. E aí isso me motivou a ir fazer essa pós de neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. E aí nessa pós eu fui muito nessa intenção de como é que eu poderia juntar as neurociências com o design. Por que isso? Muito numa uma motivação de resgate por que que a gente utiliza alguns processos e abordagens do design, né. Como o design ele veio se popularizando e as empresas cada vez mais precisando de pessoas que atuassem com isso, ah, a gente começou a desenvolver muitos processos. Só que a gente sabe que cada situação vai demandar um tipo de utilização de ferramentas, de abordagens, né, e não necessariamente a gente sempre vai ter uma receita de bolo para aquilo. E aí com isso, eu achei que a gente tinha que fazer um resgate, entender por que que a gente utiliza determinadas ferramentas, por que que a gente busca e por que que a gente busca entender sobre o comportamento humano e quais disciplinas podem nos ajudar a somar nessa busca. E aí foi quando eu fui procurar neurociência, né, eu acho que a própria psicologia já é inerente ao próprio design, o design já é um aglomerado ali de várias disciplinas, e a psicologia e antropologia já estão presentes nisso, mas eu fui, na busca de mais além, trazer a neurociência também para o negócio. Então eu sabia que na pós eu não ia ter uma matéria de neurociências e design, até o grande público dessa pós era o pessoal da psicologia mesmo, pessoal da saúde. Mas eu queria trazer insights para somar junto ao design. Eu fui fazer essa pós, e aí meu TCC foi sobre isso, sobre como juntar o design com as neurociências, que virou base aí depois para o livro que a gente publicou no ano passado com o pessoal da Casa do Código e foi fantástico, né, é uma experiência que muito diferente de tudo que eu já tinha feito, né, já tinha costume de publicar artigos em alguns portais, no próprio Medium, mas escrever um livro é uma sessão de desapego, assim, né, porque a gente precisa ter um storytelling, a gente precisa ter um início, meio e fim ali que faça sentido. Então a gente ia escrevendo, o pessoal da redação lá da Casa do Código ia me auxiliando, né, falando: "Pô, Uhum. isso aqui faz sentido, isso aqui é legal a gente tirar". Tanto que o livro saiu com quase 200 páginas aí, umas 80 eu joguei fora. Deu uma Joguei encolhida. fora não, porque eu usei depois, né, em pra outras coisas, mas, Uhum. eh, 80 páginas ali a gente tirou, que não fazia sentido pro início, meio e fim do livro. E aí tá bem legal, né, eu acho que muita gente tá dando feedback do livro aí desde do lançamento dele. Acho que já chegou próximo aí de 1000 cópias também do livro, então isso é Que bem legal bacana. também, e muita gente dando feedback. E aí eu ainda continuo nessa busca, né. Hoje eu estudo, economia comportamental para somar com esses estudos das neurociências e até talvez posteriormente aí a gente escrever uma segunda um segundo volume do livro, né, trazer essas abordagens também baseados aí na economia comportamental. E hoje também faço uma pós-gestão de pessoas, né, para cada vez mais aprimorar nessa parte de liderança, que eu acho que é fundamental também. A gente faz outros entregáveis hoje em dia, né, e ajuda pessoas ali a facilitar para que a gente tenha projetos que façam sentido para todo mundo que esteja envolvido e a gente consiga entregar experiências melhores para as pessoas com os produtos e serviços que a gente atua. Cara, basicamente é isso, bem Se resumidamente, né. se vocês acham que foi muito, ele deu uma boa resumida aqui, porque ele também dá aula, enfim, Sim, tem outras coisas também que ele está envolvido, mas muito bacana, né. Naquele primeiro eu lembro que a gente falou bastante de UX, UI, enfim, mas hoje, né, veio a pandemia, veio essa questão de você trocar de emprego, né, de você fazer novas pós, né, novos TCCs, e assim, né, a gente costuma brincar, né, de: "Poxa, eu tenho que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho". é. Então você já tá nesse caminho, né. Falta só o filho. Mas fala pra mim, o livro não deixa de ser um filho, Sim. né, então eu lembro mais ou menos assim, né, você estava na correria, a gente conversou algumas vezes, mas muito rápido. Como que foi esse desenvolvimento? Você teve a ideia, como que foi? Aí você procurou uma editora, você procurou alguns profissionais, como é que foi esse processo? Sim, sim. A Casa do Código ela tem essa abertura, até quem estiver aqui assistindo a gente, pode procurar lá no próprio site da Casa do Código, tem todo o passo a passo de como submeter uma ideia.
E aí eu peguei o TCC e falei: "Poxa, ficou legal", né, e isso tem a gente tem a oportunidade de fazer isso virar um livro mesmo, né, e mais gente lê, ter mais alcance. Eu tinha também, talvez, a possibilidade ali de publicar por mim mesmo, mas pelo alcance da Casa do Código, eu acho que Uhum. isso, fazia mais sentido lançar com eles, até porque eu não sou influencer, não sou nada disso. Eles já manjam do E Paranauê, né, então é, você foi na exato. deles. Aham, Então vamos com eles, já tem especialidade e muito pela redação também, né, é uma coisa que eu nunca tinha feito. sim. Então, estruturar todo o material ali, eu acreditava que eles poderiam me ajudar. E aí eu procurei o pessoal da Casa do Código, mostrei ali o TCC, eles gostaram muito da ideia, viu que fazia sentido e aí começa o processo de escrita. E uma coisa que eu quis fazer no livro também, eu queria ter um guia, eu não queria que fossem coisas fragmentadas. E aí vem muito da base da comunicação em marketing, quando a gente fez a pós aqui com vocês. Tinha que ter uma história. E aí eu lembrei muito de jornadas que a gente tem de experiência, né. E eu não queria trazer Uhum. uma jornada de experiência, calcada só em tecnologia. Para mim a experiência do usuário ela tá no todo. Desde quando você escuta sobre um determinado produto ou serviço, né, ou uma marca ou algo parecido Tá, com isso, até a sua experiência de consumo e um pós-venda também. E aí eu trouxe como uma linha guia uma jornada num restaurante. que Então, bacana. desde quando uma pessoa escuta sobre uma experiência que alguém teve no restaurante, a pesquisar sobre esse restaurante, o que que as pessoas estão falando sobre ele, a experiência de você chegar realmente no restaurante, como é que você é atendido, o tom de voz, onde você vai se sentar, demora do pedido, demora, não demora, né, para ser feito, para ser servido para você, o próprio consumo em si do prato, da refeição. A hora do pagamento, né, hoje a gente tem milhões de meios aí de realizar pagamento com Pix, com o próprio cartão, aproximação. Tem Uhum. gente que até utiliza dinheiro, né, com os antigos maias aí. Bem por aí. E tem os pós-vendas também, né, que às vezes pode ter um cupom de desconto, né, um novo prato que lançou, que você manda ali por e-mail para chamar a pessoa de volta. Então tudo isso faz parte de uma experiência. E dentro dessa experiência a gente pode ter alguns pontos de contato que pode ter a ver com tecnologia. Por exemplo, na hora que você vai fazer o seu pedido ali, pode ser que você está usando um menu de um tablet. E ali tem uma interface. Mas não adianta o tablet, a interface ali do menu tá totalmente bem resolvida se o garçom não te atender bem. Né, Uhum. é bem capaz que você lembre do garçom te atendendo mal ali, do que se a interface estava bem resolvida ou não. Então, ou seja, uma interface bem resolvida, né, como um ponto de contato, ela não assegura que uma experiência seja, boa como um todo, né. Tá, Então eu quis trazer essa ideia, e aí em cada ponto dessa jornada do restaurante, eu trazia uma referência de fundamento da neurociência para trazer como um conteúdo e a relação dela com o design. Então o livro ele é basicamente isso, toda uma jornada, uma pessoa tendo a experiência, em cada ponto as neurociências ali, trazendo reflexões, trazendo os estudos científicos, e no final do livro eu trago uma parte prática também, e aí acho que é importante falar e ressaltar, porque muita gente pergunta: "Ah, mas você inventou um framework de neurociências?" Não, neurociências é um estudo, que já tem um tempo aí que as pessoas, já interagem com ela no meio acadêmico, e o que eu fiz é trazer esses estudos, aproximar as disciplinas de design. Basicamente é isso, não é um framework, não é nada disso. E aí, tanto que essa parte prática, são ferramentas e abordagens que a gente já utiliza, mas muito com os motivadores do porquê a gente utiliza. E aí trazendo as neurociências para conversar com isso também. E aí isso tem a ver com aquele resgate que eu tinha dito antes, né. uhum. A gente não ficar tão preso aos processos, e aí a gente entendendo por que que a gente usa, o que que a gente busca com aquilo, até conseguir se adaptar durante os projetos que a gente desenvolve no dia a dia. Então o livro, ele tem essa parte da jornada, que a gente traz essa referência das neurociências, conversando com os pontos de contato ali dessa jornada do restaurante. Tá. E aí na segunda parte do livro, a gente tem um projeto de pesquisa de design na prática, também conversando com insights de neurociências, e aí as pessoas podem aplicar, né, é uma jornada que, pode te ajudar, não é uma jornada que vai servir para tudo, né, mas até a interação com as neurociências é para isso. Poxa, exatamente essa jornada aqui de pesquisa não vai me ajudar no dia a dia, mas com os insights que eu estou vendo aqui de neurociências, eu consigo adaptar e fazer outras ferramentas, outras abordagens para eu conseguir realizar meu projeto ali.
Que bacana, cara. E assim, é muito doido, porque você pegou um projeto acadêmico, é um trabalho de conclusão, né, e transformou isso num livro. Ele é muito próximo, você teve que adaptar, fora as regrinhas lá do livro, teve que fazer algumas adaptações, acredito que sim, né. Sim. Mas, virar um livro, cara, né, uma coisa aí que vai virar uma segunda edição, né, ou pode puxar para ramificar para outros assuntos. Conta pra gente, né, quando você fala ali, né, ó, desvendando o comportamento humano para aprimorar seus projetos. É o design que aprimora, ou você fazendo um bom design vai influenciar no comportamento humano, na neurociência, ou a neurociência vem para complementar o design? Como que é essa relação? Eu acho que as 2 coisas, né, eu sempre digo, até como a referência ao Daniel Furtado aí, que é um designer fantástico, você Boa, conhece Daniel. muito bem, ele fala que a experiência ela existe por si só. E essa experiência ela pode ser boa e pode ser ruim. E ela é calcada tanto o que acontece ao nosso redor, como também com base nas aprendizagens que a gente teve, desde a da nossa infância, né, da nossa primeira infância até aquele momento atual de interação. Uhum. E aí tudo isso somado nos gera a experiência. O que a gente faz é entender como é que é essa experiência hoje, entendendo também sobre esses comportamentos, esses padrões de comportamento do público que a gente quer atingir. E aí, com base nesse conhecimento que a gente depois transforma em insights, a gente gera soluções para melhorar essa experiência. Não significa que as soluções vai resolver a experiência como um todo. Sim. Por exemplo, pensa num voo que se atrasou. Pô, dificilmente você vai conseguir fazer algo que evite de um voo atrasar. Pode acontecer, mas você pode melhorar essa experiência. Pense que a pessoa tá lá no saguão, naquelas cadeiras duras, pô, tá complicado, tem que ficar esperando 5 horas. E se a gente tivesse uma sala lá de descompressão, que tivesse comida, tivesse videogame para as crianças. O voo atrasou do mesmo jeito, mas a experiência de espera melhorou. Então, basicamente isso, a gente traz ali, ferramentas e abordagens para conseguir, somar com isso e a gente melhorar a experiência. E as neurociências nos ajuda a aprofundar mais, a entender sobre o comportamento humano, somando isso com as ferramentas e abordagens do design que já existem, né. E aí com esse aprofundamento a gente consegue até trazer mais uma assertividade na escolha dessas ferramentas e dessas abordagens para a gente conseguir desenvolver projetos que sejam mais assertivos quanto a isso, né. E quando a gente faz um projeto de design, por exemplo, poxa, a gente gera um monte de ideias, né. Se a gente tiver insights que somem para nos ajudar nessas escolhas, como as próprias neurociências, a gente consegue ser mais assertivo nessa entrega. Muito legal. Eu acho que a gente tem que caminhar por aí. Você tá muito atrelado ao marketing de experiência, né, é uma viés que nós publicitários, tá muito em alta. E o que eu ia te perguntar, para você trazer uma outras experiências ou outros exemplos, para a gente entender melhor, né, você trouxe o exemplo do teu livro, mas outros exemplos em algum outro segmento, para a gente entender se começo, meio e fim, se existe meio, né, começo, meio e fim, como você comentou que não vai garantir que seja 100%. Mas para a gente entender um pouco de como isso, influencia e também agrega, né, na questão do design na neuro. Legal. Acho que uma coisa que a gente pode trazer aqui, que é uma referência que eu sempre trago, é uma referência de um estudo feito até por um neurocientista que veio do meio acadêmico e depois foi trabalhar no mercado, trabalhando para o Google, no Hum, departamento de experiência do usuário dos produtos do Google, que é o André Souza. Quem gosta de podcast deve conhecer ele lá do Nerdcast, ele sempre fala por lá. bacana. E ele fez um experimento que é bem legal, que eu acho que dá pra gente refletir um pouco sobre essa questão relacionada à neurociência, a entendimento de comportamento e como a gente interage com produtos e serviços. Ele fez um experimento que ele colocou 16 pessoas numa sala. E aí essas 16 pessoas nessa sala, elas deveriam formar casais. E esses casais eram formados com base em qualidades que eles tinham. E essas qualidades poderiam ser relacionadas à questão financeira, à beleza, a atributos que fossem atributos vistos como qualidades. Os primeiros casais aqui na ponta, que tinham mais qualidades, acabavam se interagindo entre si, né, afinal de Tá. contas são casais que têm eh, o mesmo tanto de qualidades. Já no outro extremo, é os que têm menos qualidades e acabava ficando com quem sobrava.
Mas no intermediário não ficava muito claro, né, o 3 ficava com 4, o 4 com 5, por quê? Porque para eles algumas qualidades faziam mais sentido que outras, Entendi. né. Então, por exemplo, às vezes o aspecto de ser simpático era mais vantajoso para a pessoa do que a questão de finanças, ou a questão de beleza, né. E aí isso por que que isso acontece? Muito por conta da nossa aprendizagem, da cultura que a gente está inserido e como a gente entende o mundo ao nosso redor. Tem muito a ver com os modelos mentais, né, a compreensão de quem a gente é e de como a gente compreende o mundo ao nosso redor, e vem com base na nossa aprendizagem, de novo, desde a primeira infância até esse ponto aqui. Se a gente pegar, inverter, tirar toda essa questão de relacionamento e transformar em produtos. Um smartphone, por exemplo. Então vamos pensar, smartphone top de linha, quem tem um poder aquisitivo maior vai acabar consumindo esse smartphone top de linha. Uhum. Lá embaixo, né, a pessoa que tem um poder aquisitivo menor vai acabar consumindo ali um smartphone que dê no bolso, né, para ela. Já no intermediário ali, às vezes a câmera faz mais sentido, às vezes a questão da performance faz mais sentido. Isso, na tomada de decisão, vem com base no que você entende que é mais qualidade ali, naquele produto que está sendo oferecido para você, né. Então, às vezes a gente tá mirando num público, a gente tem que entender para aquele público que qualidade que faz mais sentido no produto que você está oferecendo. O que que vai fazer a pessoa tomar a decisão de escolher o seu produto? E aí as neurociências, pode nos ajudar a conversar com isso, né, entender como é que foi a aprendizagem daquele público, qual que é a cultura que ela está inserida. E aí muitas vezes a gente fica preso quando a gente está fazendo os projetos de design, e aí que vem referente à busca que eu tive, em olhar muito para a funcionalidade das coisas, né, de como as pessoas interagem com as coisas. Mas e o porquê elas interagem com as coisas daquele jeito, né, o aspecto humano do negócio, às vezes a gente deixa de lado. A gente fica muito preso em como a pessoa executa determinada tarefa, mas não entende muito os porquês. E aí essa falta de entendimento nos porquês pode fazer a pessoa optar por outro produto e não o seu. Isso que você falou é interessante. Eu tenho alguns exemplos, assim, muito, concretos e que faz pouco tempo, trocando ideia em locais, em festas, em finais de semana com os amigos, eu vi um conhecido falar da questão do iPhone, acho que ele trocou de telefone e comprou um telefone novo, e falou: "Poxa, como é difícil mexer nesse telefone, eu não consigo". Provavelmente ele viveu a vida inteira com outro telefone, com outro sistema, e aquilo estava sendo muito árduo para ele, né. Como também eu tenho amigos que só usam a determinado celular e a câmera faz muita diferença. É aquele ponto que pega. Não, se a câmera é boa, eu vou comprar, né, aquilo que pega. Eu, por exemplo, o meu exemplo tem que ser funcional entre o notebook, tem que já salvar em nuvem, porque é melhor para eu trabalhar e também para o dia a dia. Então é exatamente isso, eu vou olhar aquele aspecto que vai me trazer aquela vantagem, vamos dizer, inicialmente. Sim, Mas vai sim. muito mais além, né. Sim, vai muito mais além, porque aí você começa a entrar muito no meio das neurociências. Pode ser que você tenha uma memória afetiva com com essa interação, né. E essa memória afetiva pode chegar desde você ter um gatilho para usar um produto ou serviço, e até mesmo dependendo do produto que você está consumindo, por exemplo, um bolo, pô, dispara até hormônios, né, a própria dopamina é um exemplo disso, Sim. né. E esses hormônios, às vezes, eles tomam conta das nossas tomadas de decisões. Quando a gente olha para a anatomia do nosso cérebro, a gente tem o córtex pré-frontal aqui na frente, que ele não é o responsável pela tomada de decisão, mas ele administra as nossas funções dentro do nosso cérebro para a As gente. funções executivas, né? Isso, as funções executivas Uhum. para a gente tomar as decisões. Só que a dopamina, ela dispara tão rápido que até chegar no córtex pré-frontal, você já pode ter executado alguma ação por conta dela. A gente tá falando de bolo aqui. Isso pode acontecer quando a gente se depara, a gente tá fazendo dieta, se depara com bolo. A gente sabe que a gente, tá fazendo dieta, mas a dopamina acaba sendo disparada por gatilhos, né, Sim. então o olfato, né, a própria visão, você tá vendo ali o bolo, você Ops, esqueci que eu tô de regime. e Uhum. come. E isso também remete até às memórias afetivas que a gente tem, né. E aí aí depois bate aquele arrependimento, né, que aí que é na hora que chega no córtex pré-frontal: "Pô, eu não devia ter feito isso", né, e aí vem a dor na consciência. Então assim, tudo no nosso cérebro, todas as nossas experiências que a gente tem, que a gente vem construindo ao longo da vida,
elas são responsáveis pelas tomadas de decisão que a gente tem no agora. E aí essa percepção, a gente precisa explorar mais na hora de construir produtos e serviços. Então o meu motivador em estudar as neurociências é isso, não é o propósito mudar as ferramentas de design, as abordagens de design, mas sim entender muito por que que a gente utiliza, e até mesmo conseguir se aprofundar mais nelas. Pra gente trazer esse aspecto mais humano, né, a gente está num momento agora de inteligência artificial, né, de, buscar respostas em chats, e talvez a gente precisa, né, trazer esse aspecto humano de volta para o jogo, senão a gente começa a ter, produtos sendo feitos por produtos. Uhum. E aí será que esse é o futuro que a gente quer? Lançou recentemente o óculos da Apple lá, pô, fantástico, Caríssimo. caríssimo e fantástico, muito legal. Mas até pouco tempo atrás, tinha um filme da Pixar chamado Wall-E, e tinha personagens com aquele óculos deitado numa cama voadora e a gente achando aquilo horrível. Hoje já é aceitável, faz pouco tempo. Uhum. Esse é o É. futuro que a gente está buscando, né? Então, trazer sobre as neurociências também tem esse propósito. Como é que a gente torna as experiências mais humanizadas também, né? Cara, é muita coisa, né? É muita coisa, né? Esse exemplo que você trouxe foi muito bacana. E a gente estava comentando um pouquinho, né, em off, né? Antes da gente gravar, disso aí, né? A psicologia, nessa coisa de tratar o outro ser humano como ser humano, né? Não só com protocolo. E tem isso também, né? No design, no atendimento, em bens, serviços e tudo mais. Então, acho que foi muito legal você ter levantado essa bola para a gente discutir. E fala para mim, né, a gente tem aí o público que são os estudantes que estão aí na graduação, provavelmente pode ser que também quem já é pós-graduado ou já tem outra graduação assistindo esse podcast. Como é essa transição, né? Como que foi para você e como é entre barreiras, facilidades, o que que é legal, né? O que Sim, que é dá tesão também entrar nessa neurociência. Eu sei que você falou que você, foi lá no evento, você foi fazer uma pós, mas e aí, como é essa transição de alguém que está no design, ou também nada impede de alguém que esteja na publicidade ou na comunicação, também adentrar nesse âmbito do design e da neuro? legal, cara. Eu acho que isso é bacana a gente falar, porque assim, eu entrei no design, eu falei, né, pô, eu gostava de desenhar, uma coisa que eu sempre fiz e faço até hoje. E eu entrei no design num aspecto estético. Assim como muita gente conhece o design sobre isso. Quando a gente vê um carro na rua, é comum você ver as pessoas falarem: "Poxa, que design bonito, né, que design, arrojado e etc". Então é vinculado à questão estética, e isso vem de anos e anos. A gente tem também o impacto das próprias agências de publicidade, né, que, traz ali um design mais com esse viés, e até as pessoas que atuam com design de experiência têm essa questão, poxa, vinculam muito à questão estética, esquece dos outros pontos do design e tudo mais. Hã, eu acho que sim, mas eu acho que a questão estética também faz parte. Afinal de Uhum, contas, a gente tá mexendo ali com vários aspectos do nosso cérebro, de como a gente compreende o mundo, e essa questão relacionada à estética também faz parte dessa experiência. E aí, eu entrei nessa muito olhando tendo esse olhar, né, então quando a gente começou a trabalhar, não tinha muito, oportunidade de fazer pesquisa, de entender sobre o comportamento humano, de idear, até indo além, né, entender sobre negócios, o design não participava dessas discussões. Era uhum. era muito parecido com como era feito na Revolução Industrial ali, né, então você chegava o designer só chegava ali para enfeitar o negócio, pra deixar É. bonito, maquiar o trem, né. E aí eu fui entendendo que o design ele tinha outros pontos de interação, principalmente essa questão, relacionada à estratégia baseado no comportamento humano. E aí nesse comportamento humano focado em oferecer experiências melhores para as pessoas. Isso vai com o tempo, essa percepção, e vem de acordo com a maturidade também diante da profissão. É muito natural, a gente ver as pessoas júniores ainda querendo saber mais de Figma, de como funcionam as ferramentas, né, em desenhar protótipos. Esse amadurecimento vem com o tempo, de você ter esse olhar mais estratégico, de até te dar mais empolgação mesmo, de você, fazer uma pesquisa, entender sobre o comportamento humano, e aí a gente conseguir trazer insights dessa pesquisa para gerar Uhum. soluções. Ah, e aí quando essa transição, ela foi acontecendo
também conforme a disciplina ia evoluindo no país, né. Tá. Então, quando eu comecei ali, tinha muita pouca coisa, principalmente aqui em Ribeirão Preto. Talvez no eixo Rio-São Paulo tinha mais, só que a gente não interagia tanto. Hoje não, hoje a gente consegue interagir com um monte de gente, os eventos, a maioria são híbridos, e a gente consegue participar. Mas antes não, se eu quisesse ir num evento de design, eu tinha que viajar para São Paulo, às vezes o evento era numa quarta-feira à noite, era impossível a gente ir. Hoje tem essa abertura maior, tem os canais, né, influenciadores também que Demais, demais, falam né. sobre isso, mas naquela época não. Então, esse amadurecimento foi também com o descobrimento sobre a disciplina conforme eu fui tendo. Principalmente aqui, eu falo que quando a gente começou a trabalhar com isso aqui era tudo mato, né. Até a criação do XDA, né, que a gente trouxe o XDA Ribeirão Preto também, era muito sobre um descobrimento que a gente estava fazendo. Sim. Hoje eu vejo que é mais uma questão de maturidade. Então, para a galera que está começando, que está tendo essa transição, começa muito nessa questão estética, né? E aí depois vai evoluindo esse pensamento para uma questão mais estratégica. E eu vejo que hoje, para as organizações, para as empresas, cada vez mais faz sentido ter essas pessoas que consigam evoluir de uma maneira mais rápida para essa questão, estratégica e também de utilizar abordagens de pesquisa para a gente conseguir entender o comportamento das pessoas, né, entender dores, ganhos desejáveis das pessoas usuárias que interagem com os produtos e a gente consiga ali gerar melhores soluções, né. Isso desde entregáveis de soluções relacionadas a próprias iniciativas de produto, mas até com um olhar mais estratégico mesmo, um olhar de produto a médio e longo prazo, né, e Uhum. aí a gente não tá falando mais de protótipo, a gente tá falando agora de ideias, de estratégias, e o design também pode colaborar. Mas eu vejo que isso é uma questão de maturidade. E isso vem muito também com a sua bagagem, assim. Então, quando você começa a atuar com design ali, você ainda tá júnior, você tem o apoio de designers mais sêniores e esse apoio, faz ficar mais a pessoa ali júnior de assistente, então ela vai colocando mais a mão na massa nessa questão estética também. Conforme ela vai evoluindo, ela vai entendendo por que que ela precisa ser mais estratégica, né, Uhum. para quando ela tiver um projeto, ela conseguir fazer um projeto que entregue valor, né, que seja mais assertivo na entrega. Então essa percepção, vem na evolução, quando você vai para pleno, quando você vai para sênior. Por isso que a gente não consegue, que uma pessoa designer em pouco tempo se torne júnior, se torne sênior em pouco tempo. É muito difícil, Uhum. precisa de bagagem, precisa de Eu ia rotatividade. te perguntar isso, né, e aí, claro, eu ia levantar essa bola também, de quanto a sua bagagem é rica, né, alguém que lê bastante, que assiste bastante coisa, que tá por dentro do assunto, que tá buscando sempre se especializar, a importância de se especializar, ou uma nova graduação, uma nova pós, network, enfim. Mas você comentou um pouquinho aí do júnior, né, e comentando do sênior também. Essa evolução que a gente entende dentro da empresa, a função começa ali no júnior, vai até sênior. Quais são os outros profissionais, por exemplo, que são envolvidos nesse processo? Eu a minha ideia de evolução de carreira vem muito com base nessa bagagem. Uhum, Então, conforme você vai precisando, vai entendendo da sua necessidade de alguns aspectos, e você percebendo isso por si só, né, uhum. você vai conseguindo evoluir. E aí quando você evolui, você pode ir para um caminho mais técnico, né, ou você pode ir para um caminho mais de liderança, de gestão, e aí depende muito de como a empresa que você tá também, tem a maturidade de design em Plano cima de disso. carreira, O ou plano de enfim. ca Não só É, plano de carreira, mas a própria maturidade mesmo em design, né. você tá começando agora, você já tinha Você tá alguém que começando fazia agora e algo, às enfim. vezes as pessoas ainda não têm essa relação com o design também, Tá, né. sim. Pra eu conseguir implementar, lembra que eu falei? Eu comecei como um único designer lá na empresa Uhum. que eu tô. E aí a gente foi construindo isso aos poucos. Eu não poderia chegar lá e já implementar um fluxo que visse produto a médio e longo prazo. Eu não passei nem pelo um fluxo de design convencional que entregasse uma iniciativa de evolução de produto. Então, as pessoas que estão envolvidas, PO, PMs, pessoal de desenvolvimento, eles precisam entender do que a gente está falando.
E entender do que a gente está falando não significa que eu tenho que empurrar o design goela abaixo. E esse também é um erro de quem constrói cultura de design em alguns lugares. Às vezes fica muito xiita ali, falando: "Ah, tem que ser assim, assim, assado, segundo os mandamentos de Dom Norman". Cara, Hum. não é por aí. As pessoas precisam entender o que que você está agregando valor com o design. E acreditar naquele valor também. E muitas vezes acreditar nesse valor não é você, fazer que as pessoas saibam exatamente o nome das ferramentas, o nome de cada etapa do processo, mas sim no que o design entrega. Esse acho que é o ponto principal que a gente precisa pensar na questão de criação de cultura, e isso acho que também é um outro aspecto relacionado à maturidade de design. Como a gente trouxe ali, uma pessoa que começa júnior, geralmente ela precisa ter um apoio de pessoas que tenham senioridades maiores, para ela conseguir ir evoluindo e com o tempo ter essa percepção de entregáveis de design além da estética e trazer outros aspectos mais relacionados à estratégia, a colaborar com a evolução de produto, e quando eu falo evolução de produto, eu tô falando de entrega de valor mesmo, de fato. Quando a gente traz ali uma pessoa júnior para ela começar uma cultura de design, e isso é muito natural, empresas que estão começando, o dono, o CEO vai lá num Web Summit da vida, vai ver que tem gente resolvendo questões complexas com design e fala: "Pô, eu preciso de um design aqui". Aí vai lá e contrata uma pessoa júnior. A pessoa júnior, que tá na ansiedade de começar, acaba aceitando. Tá. E aí ela vai, começar a trabalhar com design, só que não tem maturidade ali ainda. Então ela vai trazer ali os jargões dos cursos, dos processos que ela viu no curso, né, que ela estava fazendo, e só que ela não tá sabendo ali ainda A empresa vender, tá ela precisando não tá mais que sabendo, aquilo. tá precisando mais daquilo, e é uma coisa que naquele momento ainda ela não consegue Exato. entregar. E aí vai frustrar a pessoa de design que não vai conseguir aplicar o que ela viu por aí, e frustra quem contratou porque estava com uma expectativa diferente também. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, então principalmente para quem está começando. Se vocês puderem escolher, a gente sabe que, pô, a gente tá em crises, o mundo tá difícil, e às vezes a gente tem esse poder de escolha. Mas se poder escolher, vá para lugares que já tem alguém de design, que você vai aprender com essa pessoa, que você vai evoluir com essa pessoa e dê tempo ao tempo, né? A gente precisa de tempo de maturidade. Questão de ferramentas, questão de processo, às vezes você vai saber coisas muito parecidas com uma pessoa sênior vai saber. Então, cara, tem livros e livros e livros de processo que é só de ferramenta, que tem lá o Desk Research, tem a matriz CSD, que é de um designer brasileiro, o Luiz Alt, que é um cara incrível também, que tá na frente da Livework. Enfim, cara fantástico. Procure o Luiz Alt, muito bom. Mas assim, tem livros e livros de ferramentas. Só que essa bagagem, essa percepção, esse viés estratégico vem com o tempo. E aí a pessoa precisa evoluir para chegar lá. Exatamente. E são, né, N tipos de cliente, N tipos de público-alvo, personas, e por aí vai, né. Exato. Cara, fala um pouquinho mais do seu livro aí, onde que as pessoas encontram esse livro, compram em qual site, quando vem a segunda edição? Fala um pouquinho mais dele. Cara, ele é da editora Casa do Código, então no site da Casa do Código tem lá em todos os formatos possíveis, você pode comprar em PDF, pode comprar ele físico, pode comprar o combo dos 2, né. Mas ele também tá em outros lugares no digital, né, em e-book, na Amazon, no Mercado Livre, enfim, em vários sites, é só fazer um Google lá, Design com Neurociência, vocês vão encontrar. Mas eu sou da antiga, eu prefiro No no papel, né. papel mesmo. Mas tem gente que não tem problema nenhum, então busquem, achem a melhor maneira de de leitura aí pra vocês. Como disse já e ainda anda dizendo que eu tô nas pesquisas encontrando novamente o ET Bilu, É, né, busquem busque conhecimento. conhecimento. E sobre segundo volume aí, né, do Design com Neurociências, eu tô nesse processo agora de estudar mais sobre economia comportamental e aí trazer, essas disciplinas aí de economia também pra jogada de Design com Agora não Neurociências. para mais, né, o Alex. É, Para não. mais, na hora que buscar o seu nome, aí já lista vários livros, né. A ideia é essa, mas um projeto que tá ainda para esse ano, e aí é bem possível que a gente faça rodar agora nesse segundo semestre, é a tradução para inglês do livro, né, pra gente Bacana. chegar um pouco mais adiante aí.
Existe um projeto ainda, esse projeto está bem no começo, da gente também fazer um board game sobre neurociências. Aí fica bacana demais, hein? É, a ideia é que a gente leve, esse conhecimento de uma maneira mais lúdica, né, e seja um jogo que seja divertido também, né, mas que tenha essa ideia de trazer o conhecimento de fundamentos das neurociências para as pessoas entenderem mais sobre esse tema. Então esse ainda está bem no comecinho, a gente está começando a estudar como é que vai ser. A tradução já está mais encaminhado, então é bem possível aí que no segundo semestre a gente já saia. Então, para você que tem aquele amigo gringo que fala inglês, já vai poder também indicar aí o livro. Também tem um curso pela Bias Academy, com parceria com o Richard Jesus aí, que é um designer fantástico também, que fala sobre viéses cognitivos. Tem o baralho de vieses dele, que é fantástico. Eu aconselho todo mundo a procurar e se puder adquirir também. E a gente está lançando aí alguns cursos e um deles vai ser design com neurociências também, né? Com base ali no que a gente viu no livro, mas com mais referências, com mais exemplos e no curso vai ter um pouco mais essa pegada também de prática e tudo mais. E basicamente é isso, né? Também dou aula em instituições de liderança em design, de novo, né? Só design de sobrancelhas que não. O restante, O resto você tá é, dentro, né? Alex, cara, só agradecer. O bom de te convidar que a gente fica um período sem se ver, né? Sem se falar pessoalmente, mas quando eu te convido, você bate pronto e sempre tá trazendo novidade. Então, já fica o convite logo, logo. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra sair esse game, né? Mas você volta pra falar dele, vem falar dos novos projetos. Deixa suas redes sociais aí, quem te legal. encontra onde? Legal. Tem no Instagram Design e Neuro. É uma página que a gente criou no Instagram para divulgação do livro, mas a ideia é que a gente também traga ali conteúdos relacionados a design e neurociências também. E a gente está também com um planejamento aí para a gente começar a ter mais conteúdos por lá. Tem meu LinkedIn, Alex Soares Ribeirão Preto. Se você procurar assim, não vai ter muitos Alex Soares em Ribeirão Preto, então vai ser fácil Às de vezes encontrar. você confunde ele com o professor, É, com o professor né? também. Lá Casa de Papel, mas é o Alex. Exatamente. Então, só esses 2 canais aí, tá lá, eu sou bem acessível, eu acho que se eu cobro que um mercado se torne cada vez melhor pra gente, né, que quer lidar com design de experiência, eu acho que faz parte do nosso papel, que já tá há um tempo de casa, também receber as pessoas bem e ajudar nos caminhos delas também aí, que querem transitar por esse universo. Então, existe é bem acessível pra bater esse papo aí e a gente tá lá, só chegar e conversar. É isso aí. Cara, sensacional. Gratidão. Obrigado Imagina. pela sua presença, obrigado por esse bate-papo de hoje. Tá aí o livro do Alex Soares, Design com Neurociências, né? Adquiram, busquem conhecimento, É né? isso. E até a próxima, mais um Publicast. Forte abraço, pessoal.